Nessa aula, vamos falar sobre a classificação dos gastos. Então, o gasto é todo o desembolso feito dentro da empresa e alocado em algum lugar, e esse gasto ele possui uma classificação. Essa classificação ela impacta diretamente na estrutura das demonstrações que você aprendeu na aula passada, seja de um fluxo de caixa ou seja de um demonstrativo de resultado. Inicialmente, esses gastos eles possuem algumas classificações. Por um lado, um gasto ele pode ser um custo ou uma despesa, que por sua vez pode ser fixo ou variável. Ou também, esse gasto pode ser um investimento. Vamos começar pelo investimento. Sempre quando eu falo investimento, ou quando eu aloco um valor que eu vou classificar como investimento, ele vai estar sempre relacionado a alguma aquisição de bens ou algum aumento de ativo. Então, quando eu, por exemplo, adquiro alguma coisa para a empresa, alguma máquina, adquiro lá um computador, adquiro móveis. Então, toda aquisição de bens para a minha empresa, eu vou classificar como investimento. Também a gente pode considerar como expansões de projeto. Por exemplo, eu faço um projeto de expansão, eu tenho uma empresa e eu construo uma nova ala, por exemplo. Essa construção, ela é também considerada um investimento. Então, a gente vai todos os gastos relacionados a essas contas de aquisição ou expansão, eu vou categorizar como investimento lá na minha demonstração que eu estiver trabalhando. Quando a gente fala de custo ou despesa, esses custos ou despesas eles podem ser fixos ou variáveis. A grande sacada aqui, para a gente categorizar certo isso, é fazer a relação de proporcionalidade com a venda. Então a gente olha aquele gasto e se questiona se aquele gasto se é proporcional com a venda ou não. Vou dar um exemplo. Vamos pegar os gastos fixos inicialmente. Então, um gasto de aluguel, por exemplo. Se a gente pegar a venda da empresa, vou simular aqui, fazer um gráfico simulando, né? Digamos que a venda da empresa é uma barrinha que vai oscilando e digamos que ela está num movimento de alta. Então eu estou faturando cada vez mais e o gasto de aluguel é um gasto que ele é estável, ele não é proporcional à venda. Se eu vender uma peça ou vender 1000 peças, o meu custo de aluguel continua o mesmo. Né? Mesma coisa com gasto com marketing, por exemplo. Gastos com energia, gastos com água, né? Gastos com honorários de computador, gastos com sistema. Então a gente sempre faz esse pensamento relacionando com a proporcionalidade com a venda. Pensar se aquele gasto ele é proporcional com a venda ou não, se ele sobe com a venda ou não. Diferente de uma comissão de vendedor, por exemplo. Se minha venda ela tem um movimento que ela vai subindo, o que acontece com a comissão dos vendedores? Se eu vendo pouco, a comissão do vendedor é menor. Se eu vendo bastante, aquela comissão ela acompanha aquela venda. Né? Então o gasto variável ele vai ter um movimento proporcional à venda. Então é muito interessante a gente sempre pensar nessa relação de proporcionalidade. Esse gasto ele é proporcional à minha venda? Sim, então é um gasto variável. Esse gasto é proporcional a uma venda? Não, então é considerado um gasto fixo. Tá? Então, espero que vocês tenham compreendido essa relação, principalmente a relação entre custo fixo e variável, que vai ser muito útil quando a gente estiver elaborando o nosso plano de contas e alocando os nossos gastos dentro do nosso relatório. Essa aula ficamos por aqui. Até mais!